todos, eu me chamo Gessé e junto com o Jonathan nós vamos apresentar trabalho sobre Apache Spark. E o que é o Apache Spark? O Apache Spark é uma engine de análise unificada para o processamento de dados em larga escala. O mesmo é disponível nas linguagens R, Python, Scala e Java, possuindo API tal como MLlib, que trabalham Machine Learning, é utilizada para aprendizado de máquina, que consiste em algoritmos de aprendizagem, como por exemplo os de regressão e classificação, assim como o streaming, que é utilizado para processar dados em streaming em tempo real, utilizando DStream, que é basicamente uma série de RDD para processar os dados em tempo real. Temos também o Spark SQL, que fornece a capacidade de realizar consultas SQL sobre os dados, assim como o GraphX, que é uma API que fornece a opção de trabalhar com grafos. Ela faz isto estendendo o RDD do Spark para assim trabalhar com grafos. Uma outra opção para o processamento de dados em larga escala que é bastante conhecida é o Hadoop. O Hadoop ele surgiu antes do Apache Spark e de certa forma o Spark veio para tentar trazer melhorias em relação ao Hadoop. Nós podemos fazer uma comparação entre os dois no que diz respeito a performance, a custo, processamento, escalabilidade e segurança. No que diz respeito à performance, o Spark consegue ser superior, uma vez que ele consegue realizar todo o processamento e armazenamento dos dados em memória RAM. No que diz respeito ao custo, o Spark ele acaba sendo um pouco mais custoso do que o Hadoop, uma vez que, como já foi dito no tópico anterior, ele acaba precisando de mais memória RAM, porque ele realiza todo o processamento e armazenamento em memória RAM. No que diz respeito ao processamento, o Spark ele consegue ser melhor que o Hadoop no processamento em tempo real e processamento de dados não estruturados. Já na questão da escalabilidade, o Spark ele acaba dependendo do HDFS, que vem do Hadoop, para conseguir ser tolerante a falhas. E por fim, no que diz respeito à segurança, o Spark não é tão seguro assim, mas ele consegue integrar o Hadoop e assim conseguir garantir maior segurança. Aqui temos alguns exemplos de vantagens quando utilizamos o Apache Spark. A primeira delas diz respeito à velocidade. Então, comparando com o Hadoop, o Apache Spark ele roda 100 vezes mais rápido na memória e 10 vezes mais rápido no disco, em comparação ao Hadoop. O Apache Spark ele é mais fácil de usar, pois ele permite escrever aplicações em Java, Scala ou Python de maneira muito rápida. Uma outra vantagem do Apache Spark é na hora de análise de dados, pois assim como o mesmo tem suporte para streaming de dados, também suporta queries do tipo SQL. E como o Apache Spark funciona? Ele utiliza uma estratégia de sistemas distribuídos, os conhecidos clusters, para que se possa processar grandes quantidades de dados de maneira paralela. Dessa forma, nós conseguimos ter um ganho significativo no desempenho, reduzindo assim o tempo total de processamento desses dados. E o que são esses clusters? Os clusters são grupos integrados de computadores que trabalham juntos para processarem simultaneamente determinadas tarefas. E a ideia aqui é aproveitar o poder de processamento de mais de uma máquina para resolver uma tarefa muito complexa. Como já sabemos, o Apache Spark utiliza sistemas distribuídos para conseguir processar uma larga escala de dados. Sendo assim, temos o Driver Program, que possui dentro dele o Spark Context, onde o mesmo informa quais processos serão executados. Temos também um Cluster Manager, que distribui as partições dos processos para serem executadas paralelamente. Por fim, temos os Worker Nodes, que são responsáveis por executar somente a partição de tarefa destinada a ele. Ok, e como que funciona a arquitetura do Apache Spark? O Apache Spark ele trabalha em cima de uma arquitetura chamada Master-Slave, onde o Master seria o Driver Program, que possui o Spark Context, e os Slaves seriam os Worker Nodes, que são os responsáveis por realizar as tarefas designadas a eles. Essa arquitetura ela é gerenciada por um Cluster Manager, que é o responsável por estabelecer a comunicação entre os dois lados, como está demonstrado nesse diagrama. E o que seria o Cluster Manager, mostrado no diagrama apresentado pelo Gessé? A função do Cluster Manager é gerenciar os nodes do cluster, dividindo e alocando recursos para os workers conforme os mesmos vão necessitando. A grosso modo, esse Cluster Manager é o comunicador que realiza a intermediação entre o Driver Program e os workers. E há 4 tipos de opções de Cluster Managers para se utilizar no Apache Spark.
O primeiro deles é o Spark Standalone, que é o padrão do Apache Spark. Temos também o Yarn, temos também o Apache Mesos, também temos o Kubernetes, que é um sistema open source para deploy automático e gerenciamento de containers e sistemas distribuídos. E sim, ele também pode ser usado dentro do Apache Spark. E o que seria o RDD, que já foi mencionado anteriormente neste trabalho? RDD é a sigla para Resilient Distributed Datasets. É a estrutura de dados fundamental do Apache Spark. O RDD é uma maneira que nós temos de representar os dados que estão distribuídos entre os worker nodes e que estão sendo processados paralelamente. Eles são dados imutáveis e recuperáveis em caso de falha durante o processamento dos mesmos em algum dos workers. É importante frisar que, como já foi dito, os RDDs são imutáveis. Portanto, quando nós realizarmos uma operação de manipulação de dados, nenhum RDD será modificado. O que ocorre neste caso é que, com base no RDD original, é criado um novo RDD que possui as alterações realizadas pela manipulação dos dados que nós fizemos sobre o RDD original. E o que é o Data Frame? Assim como o RDD, o Data Frame é uma coleção distribuída de dados imutáveis. Porém, o Data Frame ele é organizado utilizando nome de colunas, assim como em tabelas de banco de dados relacionais. E o mesmo ele foi projetado para facilitar o processamento de dados em larga escala, assim como suas análises. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, na linha 3 temos declarados quais serão as colunas do nosso Data Frame. Na linha 4, quais serão os valores que o nosso Data Frame irá possuir. Na linha 6, realizamos a configuração do nosso Spark Session. Na linha 7, utilizamos um comando chamado de Parallelize, que pega um tipo de dado do nosso driver, que no nosso caso aqui é o Python, e transformamos em RDD. Com esse RDD em mãos, na linha 9 realizamos a conversão dele para o tipo Data Frame, passando quais serão as colunas que esse Data Frame possuirá. Na linha 10, utilizamos a função de ação show, que mostrará em nosso terminal a seguinte tabela. Nós temos mais um conceito que é importante para entender como é que o Apache Spark funciona. Tá? E esse conceito é o de Lazy Evaluation. Lazy Evaluation é uma técnica onde o resultado de um processamento ele somente é computado quando realmente é necessário para o programa. No caso do Apache Spark, esse momento de que o processamento é necessário para o programa ocorre quando invocamos uma função de ação. Se nós olharmos aqui no exemplo, este momento de que é necessário se computar, ele ocorre na última linha, onde nós realizamos o newRDD.collect. Antes disso, todas as ações elas vão sendo, de certa forma, anotadas e elas serão executadas somente quando for dado o comando collect. Vamos ver um exemplo mais didático de como funciona o Lazy Evaluation. Suponha que temos duas pessoas que resolvem ir a um restaurante. Chegando lá, então, o garçom vai atendê-las e pergunta o que elas querem comer. A primeira pessoa resolve pedir, então, um cheeseburger, uma sopa e um prato de macarrão. Já a segunda pessoa, ela pede uma sopa e um prato de macarrão. Quando o garçom for especificar para o chefe o que deve ser feito para aquela mesa, então ele irá dizer que é necessário fazer um cheeseburger, 2 sopas e 2 pratos de macarrão. E essa é a ideia do Lazy Evaluation, que nós apenas computemos os dados quando temos informações que são suficientes para realizar aquela computação. No caso aqui, realizar uma computação dos dados seria especificar para o chefe o que deve ser feito. E o chefe, então, fazer o que foi pedido, certo? Se não tivéssemos aqui a ideia desse Lazy Evaluation, o que seria feito seria o seguinte: a primeira pessoa, então, especifica o que ela quer comer e o garçom imediatamente vai até o chefe e especifica para ele o pedido daquela pessoa. Então, ele volta para a mesa, pede as informações para a segunda pessoa e depois ele vai até o chefe e especifica o que a segunda pessoa também quer.
Neste caso, foi necessário que o garçom fosse até o chefe 2 vezes. Ou seja, se nós pensarmos no nosso exemplo, foram realizadas 2 computações. Com a ideia do Lazy Evaluation, foi necessário que ele fosse até o chefe apenas uma única vez. E isso dá uma economia de custo para todo o processo, tal qual acontece na computação. Nós conseguimos ter uma economia no custo das operações, uma vez que nós apenas computamos esses dados quando temos uma quantidade significante deles para realizar uma computação. Nós temos 2 tipos de funções no Apache Spark. A primeira delas são as funções de transformação. Aqui nós trazemos 3 exemplos. O primeiro deles é o map, que ele retorna um novo RDD aplicando uma função x em cada um dos elementos. Nós temos também o flat map, que é similar ao map, porém, neste caso, é possível que ele retorne mais de um item ao invés de apenas um item. Por fim, o último exemplo que nós trazemos é o union, que ele retorna um novo RDD que contém a união dos elementos do RDD original e do RDD passado como parâmetro para essa função. O outro tipo de funções que nós temos no Apache Spark são as funções de ação. Nós temos aqui também 3 exemplos. O primeiro deles é o count, que ele retorna a quantidade de elementos que o RDD possui. Nós temos também o take, que ele retorna os n primeiros elementos que um RDD possui. Temos também o save as text file, que ele salva o RDD em um arquivo de texto. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer um programa que ele conta a quantidade de palavras de um arquivo TXT. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar esse arquivo. É um arquivo um tanto grandinho, né? E ele contém uma palavra por linha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar do PySpark.sql o Spark Session. O Spark Session ele é um invólucro, tá, que contém tanto o Spark Context quanto o Hive Context e o SQL Context. E o Spark Context é importante para que a gente possa criar o contexto da nossa aplicação, tal qual a gente explicou lá na arquitetura do Spark. Esse Spark Session é um facilitador para a gente, tá? É mais simples a gente criar toda essa configuração e ele vem do PySpark.sql. Então agora o que a gente vai fazer, tá, é criar a configuração da nossa sessão. Então na variável Spark a gente vai chamar SparkSession.builder para criar essa sessão. A gente pode então passar um appName, tá, que vai ser o nome dessa sessão. Eu vou dar o nome aqui de counter. A gente pode então passar um master, que é o master lá da arquitetura, como a gente tinha citado lá da clusterização. E aqui a gente vai passar uma URL que define, como está explicado aqui, a URL desse master no qual a gente vai se conectar. Como a gente está rodando esse exemplo localmente, a gente passa então local. Entre colchetes, então, a gente pode definir quantos cores a gente vai utilizar para realizar esse processamento. Eu vou utilizar aqui 2, no nosso exemplo. Por fim, a gente passa get or create. Caso essa sessão já tenha sido criada, ele só vai obter essa sessão. Caso contrário, ele cria a sessão para a gente. Então, agora o próximo passo a ser tomado é a gente ler o nosso arquivo. Então, aqui na variável textFile, eu vou chamar a nossa sessão. Depois eu vou chamar então o nosso contexto, o nosso Spark Context, para que eu possa acessar as funções do nosso Spark Core, né, do núcleo duro ali do Apache Spark. E então eu vou utilizar a função textFile, que ela serve para que a gente possa ler um arquivo do tipo txt. No caso, então, eu vou passar o nosso dicionário.txt. Então, eu vou criar aqui uma variável words. Nessa variável, eu vou chamar o textFile.flatMap. Essa função flatMap, ela vai passar, vai varrer iterativamente todo o meu textfile. E em cada um dos registros ali dentro do meu textfile, ela vai aplicar uma função que eu vou definir. No caso do flatMap, um registro que eu leio e aplico essa minha função
pode me gerar mais do que um registro. Dependendo da função que eu passar e dependendo do registro que eu li, eu posso ter como retorno mais do que um registro, que é diferente, por exemplo, do caso do map. Só map, nesse caso, um registro que eu li e aplico essa função, vai me retornar apenas um registro. Então, aqui eu vou criar uma função anônima que vai passar pelas linhas e em cada linha a gente vai dar um split no fim dessa linha. Isso vai fazer com que a gente consiga pegar as palavras de cada linha. No caso, como eu tenho uma palavra por linha só, a gente vai conseguir pegar de cada linha a palavra ali existente. Então, agora, a única coisa que a gente precisa fazer, a gente já tem as palavras, e a gente só precisa contar quantas palavras existem nesse text file. Então, eu vou criar aqui uma variável words quantity, e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar words.count. Isso vai retornar para mim, na minha variável words quantity, a quantidade de palavras que eu tenho em words. Então agora a gente dá um print. Feito isso, a gente já consegue executar o nosso programa. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. A gente vai então navegar até a pasta onde está o nosso gente e a gente só precisa rodar um Python 3 e o nome do nosso arquivo. No caso é exemplo.py. A gente dá um Enter e espera rodar. Ele exibiu aqui então pra gente que a quantidade de palavras desse arquivo é 261.797. Vamos conferir se isso está certo? Se a gente vier aqui, como a gente tem uma palavra por linha, a quantidade de linhas é a quantidade de palavras que nós temos nesse arquivo, certo? Nós viermos aqui embaixo, nós vamos ver que nós temos 261.797 palavras, assim como está aqui exibido no nosso terminal. Esse é um exemplo bem simples, mas que já demonstra como a gente pode utilizar o Apache Spark, no caso aqui utilizando a API para o Python do Apache Spark, que é o PySpark. Vale a pena a gente lembrar também que o Apache Spark ele realiza processamento paralelo. Então, quando a gente chama aqui words.count, o que ocorre é que o nosso arquivo dicionário.txt, que a gente está lendo na variável text file, ele vai ser particionado. Então, vão ser criadas partições e essas partições elas vão ser executadas paralelamente. Isso é o que confere essa capacidade que o Apache Spark tem de conseguir processar grandes quantidades de dados com um tempo mais rápido do que os seus concorrentes. Então, antes de apresentar o nosso exemplo do Apache Spark, mostrarei como configurar o nosso Cluster Manager. Utilizaremos aqui o Spark Standalone. Então, primeiramente, vá até a pasta de instalação do seu Spark, entre na pasta conf. Aqui, se você digitar o comando ls-la, você poderá ver que existe um arquivo chamado sparkenv.sh.template. Aqui existe todas as configurações que você pode fazer para o seu Spark. Então, se você der um cat nesse arquivo, vai estar mostrando todas as configurações e o significado de cada uma delas. Então, você faça uma cópia desse arquivo. No caso aqui, eu já fiz e eu tenho o arquivo sparkenv.sh. Então, você somente tira esse .template e cria um arquivo .sh, que é um arquivo shell. Então, entrando nesse arquivo, vou editar utilizando o Nano. Aqui neste arquivo, eu informei que os nossos workers vão trabalhar com 2 núcleos do processador. Teremos 4 instâncias de workers e cada um deles utilizará 2 GB da minha memória RAM. Sendo assim, após ser feito todas as configurações necessárias, apertaremos o botão Ctrl X, S e Enter. Voltamos uma pasta e executamos o comando sudo.sbin/start-master.sh. Esperamos iniciar. Após o nosso master ter iniciado, conseguimos então entrar em localhost na porta 8080 e teremos aqui a UI do nosso Spark Master. Anote a URL do nosso Spark Master, pois ela será necessária para a execução de todos os nossos workers. Então, copiando a mesma, conseguimos executar todos os nossos workers passando o comando sudo.sbin startworker.sh. Depois disso, damos um espaço
e colamos a nossa URL do nosso Spark Master. Esperamos todos os workers iniciarem. Então, voltando para a página, conseguimos perceber que agora o nosso cluster possui 4 workers, onde cada um trabalha com 2 cores e os 2 GB que foram mencionados no arquivo de configurações. Nós vamos agora realizar um exemplo de utilização do Apache Spark. Neste exemplo, nós vamos analisar uma base de dados retirada do site do governo federal a respeito da vacinação contra a Covid-19 no estado do Acre. Esse arquivo que nós vamos utilizar é um arquivo .csv e nós vamos realizar algumas consultas em cima dele, para que a gente possa entender um pouco mais na prática como que o Apache Spark funciona. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer é importar o PySpark.sql. PySpark é a API do Spark que nós podemos utilizar na linguagem Python, e dela nós vamos importar do PySpark.sql, e do PySpark.sql nós vamos importar o Spark Session. O Spark Session é uma espécie de invólucro que contém tanto o Spark Context quanto o SQL Context e o Hive Context. De certa forma, ele aqui entra como um facilitador para que a gente crie o nosso Spark Context. Então, na variável Spark, nós vamos criar a configuração do nosso Spark Session. Então, chamamos Spark Session.builder.master. No master, nós iremos passar a URL referente ao master criado lá no exemplo de configuração do Cluster Manager, que é Spark, Jonathan Cunha, nitro, 515, 55, a porta 7077. Depois disso, nós podemos dar um nome para a nossa sessão. No caso aqui, vamos chamar de COVID Info. Por fim, nós passamos o comando get or create. Esse comando ele serve para que, caso a gente já tenha uma sessão configurada com essas especificações, ele apenas obtém essa sessão. Caso contrário, ele cria ela para a gente. Então agora, o que nós vamos fazer é, através do spark.read.option, nós vamos ler os dados do nosso arquivo CSV, que está dividido por um delimitador, que neste caso é o ponto e vírgula. Então nós especificamos que é um CSV e passamos o nome desse arquivo, que no caso é covid dados acre.csv. E passamos algumas outras informações. A primeira delas é o header, vamos passar como true. E infer schema, também passaremos como true. Após isso, nós vamos criar uma tabela temporária, que será a responsável por nos dar a opção de trabalhar com esses dados como se eles fossem dados SQL. E aqui nós damos um nome para essa tabela temporária, vai ser chamada de COVID. Feito isso, nós já podemos começar a fazer algumas consultas nesses dados. A primeira dela que nós vamos fazer é ver a média de idade para cada vacina. Então, para cada uma das vacinas que estão sendo aplicadas no Acre, nós vamos ver a média de idade das pessoas que foram vacinadas com elas. Então, nós passamos spark.sql e aqui nós podemos criar a nossa query de consulta. Nós vamos passar select vacina nome, que é o nome da coluna no nosso arquivo CSV. Aqui nós vamos passar um AVG, paciente, idade. Como o foco do trabalho é apresentar o Apache Spark, eu não vou me deter muito na explicação a respeito de como a gente está construindo essas queries, ok? Então, nós continuamos aqui a criação da nossa query. Vamos renomear esse AVG paciente e idade para média e idade. Especificar a tabela de onde nós estamos pegando esses dados. E agora nós vamos agrupar os dados pelo nome das vacinas. Uma outra consulta que nós podemos fazer também é o total de pessoas vacinadas por sexo. Então, na variável total por sexo, nós vamos mais uma vez chamar o spark.sql. Vamos criar a nossa query novamente. Select paciente enum sexo biológico. Depois passaremos count asterisco. Vamos renomear essa coluna QTD vacina e vamos especificar de onde nós estamos pegando. E agora nós precisamos novamente agrupar esses dados e também vamos ordená-los pela quantidade de vacinas em ordem decrescente. Por fim, a última consulta que nós vamos fazer, e essa aqui
pouquinho maior, nós vamos verificar qual vacina é a mais utilizada em cada sexo. Então, na variável vacina mais aplicada por sexo, nós vamos mais uma vez chamar o nosso spark.ql e vamos criar a nossa query. Select paciente enum sexo biológico, vacina nome, count, asterisco, sqtd, vacina, from, novamente, covid, where, paciente enum sexo biológico igual a F. E aqui nós vamos trocar as aspas para podermos utilizar as aspas duplas aqui dentro. Vamos novamente agrupar pelo paciente enum sexo biológico. E dessa vez nós também vamos agrupar pelo vacina nome. Vamos ordenar pela quantidade de vacinas de maneira decrescente e vamos limitar em 1. Agora nós precisamos fazer a união dessa query com uma outra query que é praticamente igual a esta, só que nós vamos pegar, no caso, o sexo masculino. Então, para que a gente facilite um pouco as coisas, eu vou aqui copiar essa query e nós vamos passá-la aqui. Deixa eu tirar esse parêntese a mais. E aqui no lugar de sexo feminino, nós vamos pesquisar pelo sexo masculino. E assim nós temos o exemplo de 3 queries que nós podemos criar em cima desses dados CSV. Agora o que nós vamos fazer é exibir o resultado dessas consultas. Então, primeiro nós vamos exibir a média de idade utilizando o comando show, passando truncate false. Abaixo dela nós vamos exibir total por sexo, ponto show, mais uma vez. Por fim, nós vamos exibir a vacina mais aplicada por sexo, passando truncate false. E assim nós construímos o nosso exemplo. Nós criamos 3 consultas sobre uma tabela temporária que foi criada com base num arquivo CSV que nós lemos aqui. Então, primeiramente, antes de executar o exemplo escrito pelo GC, devemos ter certeza que o nosso master está sendo executado, se o nosso cluster está sendo executado. Então, rodamos o comando de start master, assim como executamos todos os workers nodes, passando a URL do nosso master. Após isso, basta rodar o nosso arquivo Python utilizando o Python 3. Então, como resultado na primeira tabela, na nossa primeira consulta, teremos a média de idade das vacinas aplicadas no estado do Acre. Na segunda tabela, teremos a quantidade de vacinas aplicadas para cada sexo. E na última tabela, teremos a vacina mais aplicada para cada sexo. E aqui a sua quantidade. Então, caso entrarmos em localhost 8080, aqui em Completed Applications, teremos o COVID-info, que foi a seção criada, e o tempo de duração da execução desse algoritmo foi 1,6 minutos e o seu estado é finalizado. Neste seminário, nós também vamos abordar uma das APIs que o Apache Spark possui. Neste caso, vamos abordar o Spark Streaming. E o que é o Spark Streaming? É uma API que consegue dividir um fluxo de dados contínuos, também conhecido como streaming de dados, em microlotes em um intervalo pré-definido de tempo. Em seguida, esses microlotes são tratados como RDDs. Dessa forma, é possível que processemos esses RDDs através de transformações. Os resultados dessas transformações, eles são então retornados em lotes e normalmente eles são armazenados em um banco de dados para análise. Aqui apresentamos o dstream. O dstream é uma abstração que representa esse fluxo de dados contínuo, ou seja, um stream de dados, porém internamente o mesmo ele é representado por uma sequência de RDDs. Aqui na imagem podemos observar que temos um dstream, ou seja, um fluxo de dados contínuo, tal que temos o primeiro RDD, que representa do tempo 0 ao tempo 1, o segundo RDD, que é do tempo 1 ao 2, o terceiro RDD é do 2 ao 3 e o quarto RDD, que é do tempo 3 ao tempo 4. Então aqui na imagem conseguimos visualizar como esse streaming de dados é dividido em microlotes em um intervalo de tempo pré-definido. É importante ressaltar também que esses intervalos não podem ser muito baixos, pois, nesse caso, os microlotes não terão dados suficientes para dar resultados significativos durante a análise. O Apache Spark Streaming nos permite que os dados serem originados de várias fontes,
Como exemplo, podemos citar o Kafka, Flume, Twitter, assim como TCP Sockets. Outros exemplos de funções de transformação do Apache Streaming são o join, o transform e o count by value. No caso do join, nós temos dois parâmetros de entrada, que são o outro string e o número de tasks. Quando nós chamarmos essa função, ela irá nos retornar a junção de dois dstreams, que contém todos os pares chave-valor dos dois. No caso, esses dois dstreams que nós falamos são o dstream com o qual a função é chamada e o outro dstream, que é o string passado como parâmetro de entrada na função. Nós temos também o transform, que tem como parâmetro de entrada uma função. No caso aqui, nós utilizamos uma função x, que é de escolha do desenvolvedor do programa, e ela retorna um novo dstream com a função x aplicada para cada RDD do dstream original. Por fim, nós temos também o count by value, que não recebe nenhum parâmetro de entrada, e neste caso ele irá retornar um novo dstream onde o valor de cada chave é a frequência com que a mesma apareceu em cada RDD do dstream original. Vale ressaltar que essas não são as únicas funções de transformação que o Apache Streaming possui. Esses são apenas alguns exemplos. Outro tipo de função que nós temos no Apache Streaming são as funções de saída. Elas são normalmente utilizadas quando o objetivo é armazenar os dados de um determinado dstream de maneira externa, como por exemplo em algum banco de dados ou em arquivos. Alguns exemplos de funções de saída são o for each RDD, que recebe como parâmetro de entrada uma função x, e essa função é um operador genérico de saída que aplica a função x para cada RDD gerado pelo dstream. Nós temos também o print, que exibe os 10 primeiros elementos de cada lote do dstream. Ela é uma função muito útil quando se deseja debugar a aplicação para, por exemplo, saber como alguma função está agindo sobre os dados e se ela está produzindo o comportamento esperado. Vale ressaltar que se estivermos trabalhando com a API do Spark Streaming para Python, essa função receberá o nome de preprint e não apenas print. Outra função que nós temos no Apache Streaming é a Save as Text Files, que recebe como parâmetro de entrada um prefixo e um sufixo. Ela salva os conteúdos do dstream em arquivos de texto, onde os nomes dos arquivos conterão o prefixo e o sufixo especificados no parâmetro de entrada. No caso, eles serão utilizados para compor um nome que possui os dois, prefixo e sufixo, e entre eles algumas informações que especificam qual é o lote daquele dstream. Outros dois exemplos de funções de saída do Apache Streaming são o Save as Object Files, que também recebe como parâmetro de entrada um prefixo e um sufixo, e este prefixo e sufixo será aplicado tal qual é aplicado no Save as Text Files, e o objetivo dessa função é salvar os conteúdos do dstream em objetos Java serializados. Por fim, nós temos também a função Save as Hadoop Files, que também possui como parâmetro de entrada um prefixo e um sufixo. Neste caso, os conteúdos do dstream eles serão salvos como arquivos Hadoop. Vale ressaltar que quando estivermos trabalhando com a API do Apache Spark Streaming para Python, essas duas funções não são utilizadas. Nós não temos suporte para a utilização dessas duas. A única função, neste caso, dessas três que salvam os conteúdos de um dstream em algum tipo de arquivo que é suportada pelo Python é Save as Text Files.
Então aqui apresentaremos um exemplo utilizando o Apache Spark Streaming. A ideia deste exemplo é simular um rastreador GPS. Como exemplo, podemos citar o aplicativo da Uber, que ao contratar uma viagem, ao realizar o pedido de uma viagem, você consegue monitorar em tempo real a localização deste motorista. Então, simularemos essa função. Criamos aqui o nosso arquivo em Python, vamos chamar de gel.py. Então, primeiramente, importaremos do PySpark o Spark Context. Diferente do exemplo anterior, onde importamos o Spark Session, aqui somente importaremos o Spark Context, pois não importa os outros contextos que o Spark Session nos proporciona. Então, importaremos também do PySpark Streaming o Streaming Context. Então, nesse caso, teremos que possuir também em mãos o contexto de streaming. Também utilizaremos o pacote do GeoPy, dentro dele a API do Nominating, para conseguir realizar as conversões de latitude e longitude que o nosso programa receber. Então aqui, de geopy.geocoders, importaremos o Nominating. Então aqui criaremos a variável sc, que guardará o nosso contexto do Spark, ou seja, o nosso Spark Context. Passaremos um appname para esse contexto, que chamaremos de geolocalização. Também deveremos instanciar o contexto de streaming. Então colocaremos aqui streaming, que receberá o streaming context, repassando o nosso contexto do Spark, que é o Spark Context, o SC. E como segundo argumento, passaremos o intervalo que os fluxos de dados serão convertidos para microlotes. Aqui atribuiremos 2 segundos para ir buscar esses fluxos de dados. E aqui embaixo criamos uma variável que armazenará a latitude e longitude recebida para o nosso programa, coordinates. Então aqui chamamos o streaming context, que foi armazenado dentro da variável streaming. Chamamos a função socketTextStream. Aqui passamos um hostname, que será o nosso próprio localhost, e também uma porta, que será utilizada para a conexão para a gente estar recebendo esses dados. Atribuímos aqui a porta 9999. Como já sabemos, a variável coordinates receberá a latitude e a longitude passada para esse host e essa porta. Esses dados vêm em forma de dstring, porém necessitamos obter todos os RDDs presentes dentro desse dstring. Para isso, invocamos a função forEachRDD, que recebe como argumento uma outra função que será aplicada para cada RDD que está presente dentro desse dstring, que é a variável coordinates. Então aqui deveremos criar uma função, vou chamar o nome de getCurrentLocation. Essa função vamos criar aqui em cima, então passamos def getCurrentLocation, que receberá RDDs. A primeira coisa, quando temos nossos RDDs em mão, é separar a latitude da longitude. Então, definiremos aqui que primeiramente passaremos a latitude e depois a longitude. E esses dados serão separados utilizando um espaço. Então, dessa forma, conseguimos utilizar a função flatMap e realizar um split utilizando esse espaço, para retornar um RDD para a latitude e um outro RDD para a longitude. Então, aqui, armazenaremos esses RDDs na variável splitted RDD, que receberá a transformação realizada nessa variável RDD que é recebido como argumento nessa função. Então, rdds.flatMap lambda x e realizaremos um split nessa string utilizando o espaço como já mencionado aqui anteriormente. Então, como sabemos que esse flatMap retorna novos RDDs, seria interessante trabalharmos com um vetor, onde a primeira posição conteria a latitude e a segunda posição a nossa longitude. Então, para isso, criamos uma variável
variável data, recebemos esse split data, porém chamamos uma função de collect, que converterá todo esse RDD em um vetor que será armazenado dentro dessa variável data. Então, aqui utilizamos um if para saber se a nossa variável data realmente possui dois elementos, ou seja, se possui a latitude e a nossa longitude. Se ela possuir esses dois elementos, se a quantidade de elementos que está dentro desse vetor for 2, a gente consegue estar fazendo esse processamento dessa latitude e longitude. Então, dentro desse if, como já sabemos que temos a nossa latitude e longitude em mãos, devemos configurar a nossa API do Nominating para realizar a conversão. Então, instanciamos essa API, a configuração dessa API em uma variável, que denominaremos como geolocator. Chamamos o Nominating. E dentro de User Agent, passamos o nome da nossa aplicação, que é geolocalização. Dentro dessa API do Nominating, existe uma função chamada de Reverse, que, a partir da latitude e longitude, consegue retornar para a gente o endereço dessas coordenadas. Essa função Reverse, ela exige que repassemos essa latitude e longitude em forma de string e separadas por vírgula. Para isso, deveremos formatar essas informações antes de invocar essa função. Então, aqui armazenaremos na variável string o conteúdo que está presente dentro da variável data na posição 0, que sabemos que é a nossa latitude. Concatenamos com uma vírgula e com a longitude, que está presente na posição 1 do nosso vetor. Desta forma, atribuindo o resultado a uma variável location, conseguimos chamar de geolocator a função reverse, passando para ela a nossa string, que foi formatada aqui em cima. Sendo assim, conseguimos printar a localização obtida. Para finalizar o nosso algoritmo, deveremos invocar a função start, presente dentro do streaming context, e a função await termination, que também está dentro do nosso contexto de streaming. Então, aqui dentro da variável streaming, chamamos a função start, e logo embaixo chamaremos a função await termination. Após escrever todo o nosso algoritmo, podemos executar o mesmo para testar. Como foi configurado, a porta 9999 estará escutando as informações de latitude e longitude que serão repassadas para o nosso algoritmo. Então, utilizamos o netcat do Unix para estar enviando dados utilizando TCP para esta porta 9999. Então, executamos o comando nc-l e a porta desejada. Após isso, conseguimos executar utilizando o comando python 3 e o nosso arquivo Python. Então, após executar o nosso algoritmo, você pode observar que o mesmo está rodando aqui e esperando informações chegar via a porta 9999. Então, aqui no terminal do nosso netcat, passaremos primeiramente uma latitude. Então, escreveria uma aqui. E separado por espaço, passaremos a longitude. Apertamos Enter e essa latitude e longitude será recebida aqui no nosso stream de dados e converterá em um endereço que será printado aqui no nosso terminal. Então, o nosso algoritmo ele ficará escutando a porta 9999 e recebendo a latitude e longitude e convertendo em endereços a todo momento. Então, a cada 2 segundos, conforme foi configurado no algoritmo, ele vai estar olhando o que está sendo recebido nessa porta e convertendo os dados para endereços. Então, se caso repassarmos uma outra longitude e latitude, o algoritmo deve fazer o mesmo processo. Então, nosso algoritmo ficará escutando essa porta e todos os valores de latitude e longitude que aparecerem, que repassarmos para o mesmo, ele realizará a conversão para endereços reais. Então, utilizando o exemplo mencionado no início do vídeo do aplicativo da Uber, a todo momento o aplicativo enviará a posição de latitude e longitude no motorista, que será recebida no nosso algoritmo e retornará o endereço do mesmo.
Então, dessa forma, a gente consegue saber onde o motorista está a cada 2 segundos, conforme foi configurado no nosso algoritmo.